Se o São Paulo pensa em disputar títulos esse ano, precisa desempenhar, porque time tem. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que saírem aqui. Muito conteúdo de futebol para vocês, deixa o like. O vídeo de hoje é sobre o meu planejamento para o ano de 2025 do São Paulo, time que eu torço. Então, sei que tem um gostinho mais especial. Primeiramente, eu gostaria de definir os objetivos da temporada. E eu separei aqui por competições. Primeiramente, Campeonato Paulista. Acho que São Paulo tem condições de chegar à final, então coloquei aqui a final. E eu vejo esse Campeonato Paulista também como uma chance de São Paulo se redimir dos últimos campeonatos paulistas que ele fez. A gente conquistou o título em 2021, depois de não sei quantos anos, acho que 12 anos. Aí em 2022 a gente chegou na final contra o Palmeiras, ganhamos o primeiro jogo, tomamos um 4-0 na casa dos caras que foi um baile e foi um campeonato para se esquecer. Já em 2023 a gente foi eliminado pro Água Santa nos pênaltis. E em 2024, ano passado, a gente foi eliminado pro Novo Horizontino nos pênaltis também. A gente perdeu nas últimas duas quartas de final. Então, na minha opinião, São Paulo deve chegar à final desse Campeonato Paulista, até porque, em questão de elenco, na minha visão, só perde pro time do Palmeiras. Copa do Brasil, acredito que agora que São Paulo perdeu o cabaço da Copa do Brasil, pode desempenhar muito melhor na competição, sem aquela pressão absurda de, meu Deus, nunca ganhou a Copa do Brasil, então precisa ganhar agora. Então, tendo essa visão, eu acho que o São Paulo pode chegar numa semifinal, e não acho que isso é algo fora da realidade. Acredito que o São Paulo possa chegar à semifinal da Copa do Brasil. Se bobear, belisca uma final ainda. Mas acho que dá pra chegar. Copa Libertadores. Recentemente o Zubeldia falou numa entrevista que ele tem o sentimento que vai ser campeão da Libertadores pelo São Paulo. Eu não consigo ser tão otimista assim, porque a última vez que eu fui otimista foi achando que São Paulo ia conseguir virar contra o Botafogo e, meu Deus do céu. Então eu coloquei aqui que São Paulo consegue chegar nas quartas de final de novo. Eu acredito que isso está dentro da realidade. Se São Paulo fizer uma boa fase de grupos, ali consegue pegar um adversário um pouco mais fácil, vamos dizer assim, nas oitavas e chegar numas quartas de final. Acredito que possa estar dentro da realidade do clube no momento. Eu acho que o São Paulo vai focar mais nas Copas esse ano, igual fez em todos os outros praticamente. Então aqui no Brasileirão eu coloquei o G6, porque eu acho que o São Paulo tem condições de se manter no G6 enquanto foca nas Copas. Para mim o ideal era o São Paulo entrar no G4, mas acho muito difícil. O último objetivo que eu coloquei aqui para o São Paulo é o desenvolvimento da base. Na última temporada foi uma chuva de críticas ao Zubeldia, eu concordo em alguns pontos, sobre a não utilização dos meninos de Cotia. Ele chegou a utilizar o William Gomes no momento da temporada, mas depois do jogo contra o Botafogo, o moleque praticamente não entrou mais em campo. Então, eu acho que ele precisa dar mais minutagem para os meninos que estão subindo do Sub-20. E eu coloquei dois nomes aqui que eu gostaria de ver mais no profissional, que é o Rian Francisco, que inclusive está fazendo uma ótima copinha, um jogo, 2 gols. É um moleque que eu vejo que tem muito futuro. E o William Gomes, que já provou no profissional que pode jogar. E eu acho que os dois podem ser utilizados na dose certa durante essa temporada. Bom, com os objetivos definidos, a gente parte para a lista de dispensa. Vamos começar aqui por posição. Então, o goleiro que eu dispensaria é o Jandrei. Eu acho ele um cara muito carismático ali, todo mundo dentro do grupo elogia ele. Mas toda vez que ele entra em campo, a torcida já fica com aquela desconfiança, já fica com o pé atrás, então acho que seria bom até para ele uma mudança de ares. Aqui, os zagueiros, eu manteria todos os que estão no elenco atualmente. São Paulo tem 5 zagueiros no time, que é o Arboleda, o Alan Franco, o Ferrarese, o Sabino e o Juan Tressol. Veio de empréstimo na última temporada, mas agora o São Paulo vai realizar a obrigação de compra. E por mais que ele seja um cara muito criticado pela torcida, eu concordo que o preço que o São Paulo vai pagar por ele é surreal. Mano, eu não acho ele tão horrível da bola assim, então acho que dá pra manter esses 5 e trabalhar com eles no rodízio aí durante a temporada. Inclusive o Sabino foi o que mais me surpreendeu no último ano. Foi uma qualidade absurda na saída de bola dele, podendo jogar até na lateral esquerda, foi uma posição que o São Paulo sofreu demais no ano passado. Aqui partindo para as laterais, eu confesso que esses dois nomes eu nem me lembrava que estavam no elenco de São Paulo ainda, porque eles estavam emprestados. Eu achei que São Paulo já tinha conseguido se livrar deles. Mas é o Orejuela, pelo amor de Deus. Nossa senhora, tem até pesadelo com esse nome. E o Rai Ramos, que não se firmou no São Paulo, veio do Ituano, mas
não tem qualidade para estar no elenco do São Paulo. Eu acredito que os dois não vão ficar. São Paulo provavelmente vai rescindir com o Orejuela, se eu não me engano. Eu devo ter visto em alguma página no Twitter, não me lembro de fato se é uma informação ou se era só um rumor. E o Ray Ramos eu acho que ele não tem espaço no São Paulo. Já partindo para os meio-campistas, eu coloquei aqui o Santi Longo, que é o sósia do Fred, que chegou na última temporada, chegou por empréstimo. Confesso que não deu para avaliar ele direito, porque ele teve poucos jogos, poucos minutos em campo. Então acho que para ter um cara no elenco que você não vai utilizar é melhor não tê-lo. Então acho que ele não vai fazer falta para o time de São Paulo. Coloquei também o Luan, que eu sou muito grato pelo Paulistão de 2021. Aquela campanha dele foi maravilhosa, aquela sequência, né, de Brasileirão 2020 e Paulistão 2021. Jogou demais, o Pitbull de Cotia, mas eu acho que ele já, devido a tantas lesões, ele já não é mais aquele cara, infelizmente, porque ele tinha uma qualidade absurda. E o último meio-campista aqui foi o Jackson Mendes, que chegou em 2023, fez um ótimo Paulistão, mas depois que ele perdeu aquele pênalti nas quartas de final, que inclusive, se eu não me engano, foi o último, ele não voltou a jogar bem pelo São Paulo, não sei se foi queimado, o que aconteceu, mas ele perdeu muito espaço, foi emprestado na última temporada e acredito que o São Paulo vai se desfazer dele mesmo. Já no ataque, eu manteria todos também. Acredito que todos os atacantes que estão no plantel do São Paulo hoje podem contribuir com o time e em dado momento podem ser até titulares. Como por exemplo o William Gomes, o próprio Rian Francisco subindo. Então acredito que todos eles podem ser importantes para o time em algum momento da temporada. O calendário brasileiro é maluco, a gente sabe disso. Então, em alguma hora a gente vai precisar dessa rodagem no elenco. Bom, já que passou a lista de dispensa, eu vou aqui para o único reforço que eu traria para o São Paulo no momento, que é a nossa área mais prejudicada, que é a lateral, principalmente a lateral esquerda. Agora com a ida do Wellington para o Southampton, a gente ficou só com o Patrick de lateral esquerdo no elenco. Talvez chegue o Enzo Dias nesses próximos dias aí, dias, mas não vejo ele como um titular absoluto também. O reforço que eu traria é o Wendel, que joga no Porto e foi convocado inúmeras vezes para a seleção brasileira agora. Eu acredito que ele vai vir no meio do ano, porque o São Paulo começou a negociação com ele, ia haver uma troca aí entre o Wendel vindo para o São Paulo e o Moreira indo para o Porto. Mas o Porto fez jogo duro, ele está nos últimos 6 meses de contrato agora, começou em janeiro, o contrato dele vai até julho, então ele pode assinar um pré-contrato. Acredito eu, pelas informações que eu recebi, que ele vai assinar esse pré-contrato hoje, segunda-feira, dia 6/1, com o São Paulo. O Fluminense tentou entrar na briga por ele, mas é o desejo do Wendel vestir a camisa do São Paulo esse ano. Ele é um baita jogador, muito físico, mas também não falta técnica para ele. Conseguiu anular o Saka pela Champions League, numa época que o Arsenal estava a milhão, então acredito que vai ser um reforço primordial para o São Paulo. E eu só traria ele porque eu acho que o São Paulo tem um elenco muito forte. Estão rolando alguns boatos aí sobre a negociação do Caleri com o River Plate. Eu acredito que ele não vai sair de São Paulo no momento, porque ele é um cara que gosta muito de São Paulo. Então eu só buscaria outro reforço se o Caleri saísse do time. Meu Deus, tem um bicho aqui não. Eu só buscaria algum reforço se o Caleri saísse do time, coisa que eu acho difícil. Então, com as peças que a gente tem, dá pra trabalhar legal. O Zubeldia já disse que ele quer voltar a usar o 4-4-2 que ele usava na LDU, que foi inclusive a formação que levou o time a ser campeão da Copa Sul-Americana. E eu acredito que essa é realmente a melhor formação que a gente tem para conectar as características do grupo do São Paulo. Então, começando aqui a minha escalação, vou com o Rafael no gol, indiscutível. Na lateral direita, Igor Vinícius, não é o melhor dos laterais, não é um craque, não é aquele jogador que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que jogador absurdo. Mas eu acho ele um jogador operário, eu acho ele um jogador que dá pro gasto, ele se entrega, ele é um jogador muito físico também, então é o que tem e não acredito que a gente precise ir ao mercado para substituir ele, acho que ele dá pro gasto. Arboleda e Alan Franco, para mim essa é a dupla de zaga titular, mas não descarto nenhuma mudança. Mas para mim, hoje, o Alan Franco é o melhor zagueiro de São Paulo e talvez um dos melhores jogadores da temporada de 2024. Uma saída de bola absurda, uma segurança na zaga, zagueiro canhoto, então
eu senti que essa temporada ele realmente ia atingir um outro patamar no time de São Paulo. Já na lateral esquerda, como a gente não sabe se o Enzo Dias vai vir mesmo, eu coloquei aqui Patrick ou Enzo Dias. Eu gosto muito do Patrick, mas eu sinto que no profissional ele... Eu não sei o que acontece, não sei se ele sente o jogo, se ele treme um pouco, mas no profissional ele ainda não conseguiu demonstrar tudo aquilo que ele mostrou na base, inclusive na seleção brasileira de base. Então eu deixaria essa alternativa entre os dois enquanto o Wendel não vem. Partindo para o meio campo, já que é um 4-4-2, vamos jogar com 2 volantes. O primeiro volante sendo o Pablo Maia, que está voltando de lesão agora. Para mim, quando ele estava em atividade, ele era top 3 melhores volantes do Brasil. É um cara muito seguro na saída de bola, marca muito bem, entende o jogo muito bem, sabe ler o jogo. E sem contar que ele pisa na área às vezes e às vezes ele faz uns golaços, mas só às vezes também. Do lado dele eu vou com o Alisson, que é pra mim outro jogador muito bom. Mano, ele joga pro caralho, velho. Ele saiu de criticado na meia direita pra atuação fenomenal no meio campo. Acho que ele é o homem que pode fazer essa ligação entre defesa e ataque do São Paulo. Então confio muito no Alisson, que voltou de lesão e voltou muito bem, inclusive. Aí a gente vai trabalhar com 2 meias, um mais aberto pela esquerda, que seria o Oscar, que eu acredito que chega para ser titular mesmo no time de São Paulo, a não ser que ele mostre que não está bem fisicamente, não se adaptou ou algo do tipo. Mas quesito qualidade, para mim ele tem que ser titular. Já na meia, já um meia mais aberto pela direita, o Lucas Moura, melhor jogador de São Paulo, indiscutível, ídolo, tem que ser titular. Aí aqui eu coloquei como segundo atacante o Luciano, cara iluminado. Eu gosto muito dele. Às vezes ele tem algumas atitudes desnecessárias, mas faz parte da personalidade dele. E o nosso camisa 9, Caleri, indiscutível também. Vi muita gente criticando ele, mas futebol são fases e o Caleri sempre se entregou em campo. Então não tem muito o que discutir. E acredito que a gente tem bons reservas também, que pro lugar do Caleri seria o André Silva, que eu acho um puta jogador também. E aqui nessa escalação, eu tenho essa escalação e uma outra alternativa, que seria para deixar o time um pouquinho mais rápido. Que aí eu tiraria o Luciano, passaria o Lucas para ser esse segundo atacante e colocaria o Ferreirinha aqui como meia aberto. Acredito que o São Paulo pode trabalhar com essas variações na formação também. Bom, espero que seja um ótimo ano pro São Paulo, é o time que eu torço. Não tô tão empolgado, mas acredito que esse time possa jogar muito bem. Fala a verdade, a gente já teve times horríveis nos últimos anos. Esse time é uma maravilha. Então é isso, deixa sua opinião aí nos comentários. O que você acha que São Paulo pode ganhar? O que você achou da minha escalação? O que você mudaria? Eu quero saber, vou estar lendo, vou estar respondendo. E a gente pode ter aquela discussão saudável sobre futebol. É isso, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Forte abraço.